Eu sou Leonardo Cataldo, eu sou instrutor de diversas organizações já há muitos anos. Tive a oportunidade de conhecer a Janice, que solicitou esse clipe, na qual ela trabalhava numa metalúrgica aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Sapiranga. O que ocorreu que, como ela estuda à noite na UBRA, na Universidade Luterana aqui de Canoas, na verdade ela me pediu para organizar um clipe, porque havia uma tarefa para ela apresentar na escola, na qual ela gostaria que eu fosse fazer uma mini palestra lá para os colegas e para ela. Na ocasião, que eu tenho uma viagem marcada justo na data que ela me pediu, estou organizando aqui um clipe para tentar contribuir com a formação dela e das demais colegas de aula, então, da Janice. Veja, o tema é liderança, né? Então, se nós fôssemos fazer um conceito de liderança, nós diríamos que é a capacidade de influenciar pessoas para determinada ação, para determinado comportamento. Não é algo novo, não é algo recente. No início do século passado, com a Revolução Industrial, houve grandes ideias com relação à estruturação das empresas e, logicamente, houve também a necessidade de muita liderança. Naquela ocasião, Taylor, né, um grande percursor dessa área, criou o que chamamos de liderança autocrática. A liderança autocrática, muito centrada nas tarefas, muito centrada na definição do líder, logicamente com grandes resultados para aquela época. Por quê? Porque na verdade nós estávamos numa geração extremamente preparada para isso, ou seja, um sistema muito autocrático, determinado desde a origem, desde a primeira infância das crianças. Ou seja, quando essa criança ia para a sala de reunião ou para uma sala de aula, ou também com relação à própria empresa, ela trazia essa concepção de receber uma liderança autocrática e tinha uma funcionalidade, um crescimento significativo. O que aconteceu? Que com a evolução humana, para um sistema mais aberto, para um sistema onde a participação se fez presente, houve a necessidade da criação de um sistema mais democrático, mais aberto, justamente aquele líder fazer as pessoas terem uma motivação, uma energia para o trabalho, e não mais como efeito aquela punição, aquelas restrições que haviam no passado em relação ao sistema autocrático. Então, o democrático houve um grande avanço. O que aconteceu no sistema democrático, a exemplo do autocrático, a gente observou que havia necessidade de algumas evoluções. Por quê? Porque, na verdade, nós tínhamos muito da realidade do democrático como sendo também sequelas que não propiciavam um bom resultado. Daí surgiu uma ideia nova, já bem mais recente, eu diria assim, na década de 70 para 80, que foi a liderança situacional. O que consiste a situacional? A gente pegar o melhor do autocrático, o melhor do democrático e compor na forma situacional. A palavra situacional significa se adaptar à situação existente do funcionário. Ou seja, quem determina a liderança não é mais o líder, é a necessidade do funcionário. O sistema situacional, ele se baseia em pegarmos o eixo X que existia do sistema autocrático, o eixo Y do relacionamento, ou seja, o foco na tarefa, o foco no relacionamento, composto. O resultado disso, veja, nós teríamos um eixo de coordenadas e abscissas, onde no eixo da coordenada nós temos o X, ou seja, o foco em dirigir, no eixo X, ou seja, no eixo Y, o relacionamento. Portanto, nesse eixo X, nós temos o melhor do autocrático, ou seja, definir. Ou seja, se nós observarmos nas fábricas, de norte a sul que eu acompanho, eu posso dizer a vocês assim, ó, existem grandes problemas com relação ao líder não definir, não deixar claro qual a real tarefa do que fazer. Então, veja, esse o melhor do autocrático tem que começar com esse foco, ou seja, do líder definir qual o papel de cada um.
Com essa definição, entra o aspecto de treinar a pessoa no como fazer o que foi definido a ela. Portanto, essa ascensão significa um grande crescimento no eixo Y do relacionamento, já no sistema autocrático. Com a evolução do funcionário, nós se permitimos diminuir essa ênfase, esse detalhamento da tarefa. Portanto, surge a necessidade somente do apoio. Esse apoio, sem dúvida nenhuma, ocorre uma grande necessidade de ainda estar presente. E aí se chega ao objetivo da liderança situacional, que seria do funcionário ter a autonomia de trabalhar sozinho, ou seja, a delegação. Ou seja, os regimes anteriores, tanto o autocrático como o democrático, existe muito da dependência do funcionário permanente. No situacional se deseja o contrário, a libertação. Logicamente que essa libertação não significa abdicar, significa manter o acompanhamento, porém cada vez menos necessário em atuação. Hoje se fala muito nesse sistema do coaching. O que significa o coaching? Como a maioria das empresas tem muita dificuldade de treinar as pessoas, o coaching entra justamente para fortalecer essa ideia de um líder voltado a treinar, voltado a fazer as pessoas mais preparadas, pegando a parte mais difícil dos 4 quadrantes, que é preparar as pessoas para só precisar de apoio, só precisar de supervisão. Então o coaching, ele entra justamente nesse sentido, de um líder treinador. Para tentar ajudar nesse contexto, dessas empresas que então eu tenho realizado trabalho, na verdade, humildemente eu colocaria a sugestão de lerem casos, situações na qual são expostas nesse meu livro de liderança, que aborda vários aspectos de caso, como também dessa grande dificuldade de treinar, de orientar pessoas. Nós temos especificamente, acabamos então disponibilizando também lições para treinadores, que é o Univim, que pega justamente essa parte, a dificuldade número 1 do líder, que é ter conhecimento, mas não saber transmiti-los. Ocorre também a necessidade de salientar que existe a necessidade no líder dele se adaptar a essas evoluções. Então, o que eu tenho observado? Um líder que tem uma facilidade de impor, de se colocar frente ao grupo de uma forma mais autocrática, ele acaba não conseguindo evoluir para a necessidade do grupo de uma forma mais democrática, como é exigido no situacional. Então eu gostaria de dizer a vocês assim que ocorre a necessidade dessa adaptação, dessa evolução. Então eu gostaria assim, para ilustrar, eu estava pensando aqui em algo que eu tenho aqui na minha sala de estudo, que sempre me chama a atenção e me lembra a mim, as pessoas, da necessidade de nós termos sempre presente as mudanças, né? Por que essa necessidade? Porque nós acabamos se prendendo àquilo que nós acreditamos ser mais seguro para nós, a nossa área de atuação mais segura. Por exemplo, aquele que é autocrático, ele quer permanecer autocrático, ele se sente mais seguro como tal. E quando na verdade a necessidade pode ser bem mais democrática, portanto ele tem que ser bem mais situacional. Então um primeiro exemplo que eu gostaria de salientar está nesse quadro aqui, ó. Deixa com vocês. Essa construção, na verdade, o foco que eu gostaria de mostrar a vocês é que essas pessoas, esses construtores aí que então se dedicaram à construção, eles, à medida que o tempo foi passando, já nesse andar tão elevado que estavam, eles já não tinham mais noção nenhuma do perigo que corriam de se expor a uma altura dessa forma para lanchar. Ou seja, eles estão no momento do lanche, eles estão no momento de uma confraternização no lanche. E observem que eles estão sentados numa viga sem qualquer tipo de proteção, mostrando, na verdade, os riscos que correm de repente cair. Por outro lado, podíamos dizer que isso aconteceu com eles, mas na verdade eu e vocês temos o mesmo risco, ou seja, nós perdemos a noção da necessidade de mudar, perdemos a visão da necessidade de mudar. Um outro exemplo que eu poderia oferecer a vocês assim da necessidade de mudar, veja, aqui algo que eu herdei da minha falecida mãe há muitos anos, um ratinho de pilha.
posso dizer a vocês assim, ó, que uma pessoa em qualquer loja da cidade encontraria para comprar um radinho de pilha e vou dizer a vocês, era algo assim, ó, como um status, uma posição. Imagina assim um jovem, né, sentar com a namorada, né, e aí ele ouvir as músicas daquela ocasião. Então era algo assim muito moderno, muito atual para ele assistir ouvir um jogo. É o que tinha de, vou dizer assim, em 1960, de tecnologia de ponta. Lembro a vocês que, na verdade, o quanto evoluiu esse processo a ponto, eu vou dizer assim, ó, de ser encontrado só no antiquário. Né? Então vejam vocês assim que aquilo que é moderno hoje, aquilo que é seguro hoje, o quanto em pouco tempo ele já não serve mais. Né? Um outro exemplo, na linha automotiva, seria assim, ó, de carros que lá em 1960 ou 1980 eram os primeiros colocados em venda no Brasil. Né? Então, gostaria de mostrar esse exemplo para vocês. Pronto, aqui estamos, ó, diante de um campeão de vendas do Brasil. Na verdade, da Chevrolet, né? Na verdade, com a marca Chevette, campeão de venda. Muitos anos se manteve como grande campeão de venda. A necessidade da gente conseguir mantê-lo como top é por algum tempo. Depois, a necessidade de mudança do modelo, da construção, da forma, da motorização, fez com que ela conseguisse sobreviver. Se ela tivesse conseguido manter esse mesmo modelo, ele, na verdade, de sonho de consumo, passaria para invendável, ou seja, ficaria lá nas lojas sem venda. Gostaria de agradecer a audiência, gostaria de agradecer em especial a Janice, desejar que tenham muito sucesso e lembrar que o mundo é tocado pela liderança. Ou seja, se você pensa em crescer e se desenvolver, lembre de desenvolver muito a sua liderança. Por muito tempo se acreditou que a liderança era algo nato, algo que a pessoa nascia ou não, como um dom. Quero lembrar a vocês que através do treinamento, através das técnicas adequadas, milhares de profissionais estão se desenvolvendo na área de liderança sem ter tido esse presente com relação ao seu nascimento. Ou seja, desenvolve-se como um treinamento, como uma forma, como uma alternativa. Então, agradeço a todos, desejo muito sucesso e lembre-se da necessidade da mudança, lembre-se da necessidade da evolução. Obrigado.